Olá pessoal, então a função desse vídeo é tentar fazer com que as pessoas entendam quais são os sintomas da doença de Lyme na sua forma crônica e tentar demonstrar que a doença de Lyme na forma crônica ela é muito comum e ela pode ser confundida com outras múltiplas doenças. Então, a doença de Lyme poderia explicar os seus sintomas, levando em conta que esses pacientes com doença de Lyme hoje eles podem estar sendo tratados inclusive como portadores de outras doenças por falta de diagnóstico. Então o paciente pode estar sendo tratado como uma fibromialgia, ou uma síndrome da fadiga crônica, ou mesmo uma doença autoimune ou uma sindromiase. O paciente pode estar fazendo esse tratamento e na verdade o paciente pode ter a doença de Lyme que com o tratamento adequado para a doença de Lyme crônica, esses sintomas teriam mais chances de melhorar. E para fazer o diagnóstico da doença de Lyme na fase crônica, a gente faz uso de exames de sangue, né, que é a sorologia, para tentar entender, mas a gente pode fazer uso de uma história clínica bem feita para suspeitar da doença de Lyme na forma crônica. E essa história clínica bem feita, a gente tem um questionário que pode nos ajudar. Este questionário ele foi criado nos Estados Unidos pelo Dr. Horowitz e foi adaptado para uso aqui no Brasil por mim. Então, aonde que a gente vai pegar o questionário? A gente vai entrar no site www.lyme-brasil.com. Neste site vai estar lá o questionário. Este questionário já foi usado em mais de 12 mil pacientes pelo Dr. Horowitz. No meu caso, eu uso ele em todos os meus pacientes, eu faço a grande maioria dessas perguntas e com isso eu tento entender se os sintomas do paciente podem ser explicados pela doença de Lyme, se vale a pena tratar e se entre os tratamentos para entender como a doença está respondendo. Então, eu vou mostrar agora como que você consegue baixar o questionário no site. Então, este é o site. Quando você entrar no site, vai estar aqui na página inicial. A gente vai para esta seção, doença disseminada crônica, que já é a doença de Lyme na fase crônica, né, que acontece de meses a anos após a picada do carrapato. Então, a gente vai abaixar aqui a tela e aqui embaixo, nesta última seção, vai estar aqui o questionário doença de Lyme. Você vai clicar aqui em preencher questionário. Vai abrir uma outra tela com o questionário, onde você pode salvar no seu computador ou mesmo imprimir, o que for mais fácil para você. Às vezes imprimir ele e preencher em papel pode ajudar para ser mais fácil para fazer as contas dos pontos. Então, aqui a gente vai levar em consideração essa escala dos sintomas de doença de Lyme. Então, de acordo com a intensidade dos sintomas, a gente vai tentar entender qual é a chance do paciente ter ou não ter a doença de Lyme na forma crônica. Então, como a chance do teste vir falso negativo, ou seja, negativo apesar do paciente ter a doença é muito alta, chegando a 40%, 50%, este teste pode ajudar e você mesmo pode fazer em casa. Você pode preencher para tentar entender se seus sintomas podem ser explicados pela doença de Lyme na sua forma crônica. Então ele é dividido em 4 sessões e cada sessão leva em conta uma característica da doença de Lyme. Então, a sessão 1 vai levar em conta a intensidade dos sintomas. E ele vai dividir, né, de acordo com a intensidade. Se você não tem esse sintoma, vai valer 0 pontos. Se você tem esses sintomas na forma leve, vai valer 1 ponto. Se você tem esses sintomas na forma moderada, vai valer 2 pontos. E se você tem esses sintomas na forma severa, é algo que está sempre te incomodando, ele vai valer 3 pontos. E isso, cada sintoma em si vai ter esse valor que você vai marcar aqui na escala de sintomas da doença.
Então, se você apresenta febre, sudorese, que é suores que vem pelo corpo, ou calafrios sem nenhuma explicação, você vai marcar aqui a pontuação. Se isso não acontece, vai valer 0. Se isso é algo que acontece levemente com você, de vez em quando, vai valer 2. Vai valer 1, desculpa. Se é algo moderado, que acontece com uma certa frequência, você vai marcar como 2 pontos. E se for algo que acontece sempre, algo severo, você vai marcar como 3 pontos. A próxima pergunta leva em conta alterações de peso sem explicação. Se seu peso está variando sem nenhum tipo de explicação, você não está fazendo dieta, você não aumentou a ingesta de alimentos, se você não tem nenhuma outra doença que possa explicar, como por exemplo diabetes, ou uma alteração de tireoide, alteração de peso, você vai marcar aqui de acordo com os seus sintomas. Se você sofre de fadiga ou um cansaço sem explicação, aquela vontade que não dá vontade de fazer nada, parece que está sempre com algum tipo de cansaço, já acorda cansado, quer dizer, o sono não repara, a gente considera isso uma fadiga, então você vai marcar aqui o quanto que isso te atrapalha. Se você tem queda de cabelo sem explicação, se o cabelo começou a cair de algum tempo para cá, você não tem nenhum tipo de alteração hormonal, não tem nenhum tipo de alteração de vitaminas, se a parte não teve Covid, se isso começou a acontecer, nós vamos marcar aqui no nosso questionário. Aparecimento ou algo de repetição, ter aumento de gânglio, que são ínguas, né, ou linfonodos, eles podem aparecer às vezes aqui na região da frente ou atrás do pescoço, nas axilas ou mesmo na virilha. Então, se começa a ter esse tipo de gânglios que aumentam, diminuem, ou aumentam e não diminuem mais e não conseguiu chegar a nenhuma explicação, você vai marcar aqui. Se você apresenta dores de garganta, que também não tem nenhuma explicação, começa o dia, às vezes a garganta está doendo, no decorrer do dia aquela dor passa, no dia seguinte não tem, daí no dia seguinte tem de novo. Se dor de garganta é uma coisa que te aflige com uma certa frequência, você vai marcar aqui. Se você apresenta dor pélvica no caso das mulheres, ou dor no testículo no caso dos homens, e algo de repetição. Se você apresenta bexiga irritável ou disfunção urinária, isso quer dizer, se sua bexiga ela enche um pouco, já começa a doer, dá vontade de fazer xixi toda hora, arde para fazer xixi, faz exame, não vem nenhum tipo de infecção, algum urologista pensou em cistite intersticial, que pode ser uma complicação da doença de Lyme, na forma crônica, então a gente tem esse sintoma aqui para marcar. Diminuição da libido ou disfunção sexual, no caso o homem começou a ter algum tipo de distúrbio de ereção, a mulher começou a ter algum tipo de dor na hora de ter relação, algum tipo de corrimento que vem sem nenhuma explicação, ou mesmo a diminuição da libido, pode ser algo que te chama atenção, você vai marcar. Dores ou alterações gástricas, dor no estômago, azia, tem muita dor e quando faz o exame não aparece gastrite nem esofagite. Outro sintoma que, pela minha experiência, acontece mais no Brasil do que a gente vê nos relatos no exterior, é a dificuldade para engolir ou mesmo dificuldade para a comida descer. Então eu tenho vários pacientes que possuem disfunção esofágica, que é uma disfunção que na maioria das vezes pega o nervo vago. Então o paciente pode ter algum tipo de disfagia, quando faz o exame aparece que o esôfago não está se movendo direito, aparece que o esôfago está com dificuldade de relaxamento, ou mesmo o estômago está com dificuldade de esvaziar. Então essa dificuldade para engolir ou da comida descer pode ser um sintoma também da doença de Lyme na forma crônica. Presença de dor no peito ou dor nas costelas, então às vezes pode ser uma dor bem no meio, pegando esse osso aqui da frente que é o externo, ou pegando as costelas, ou mesmo aqui embaixo, na parte de baixo do tórax, na parte de baixo das costelas,
Pode ser um sinal de inflamação das costelas, uma costocondrite também é um sinal da doença de Lyme crônica. Presença de diminuição do fôlego ou crise de tosse sem explicação, de repente você começa a não ter mais fôlego para fazer as coisas, dificuldade para subir 1 ou 2 lances de escada, faz eco, não aparece nada, o coração tá bom, pode ser um sinal. Palpitação cardíaca, arritmia ou bloqueio no eletrocardiograma sem explicação. O bloqueio no eletrocardiograma pode ser um dos sinais da doença de Lyme, as alterações de condução do coração são as alterações mais comuns na doença de Lyme quando atingem o coração. Se você sente o coração batendo, às vezes do nada o coração começa a bater e não está no meio de nenhuma crise ansiosa, ou mesmo parece que falta uma batida no coração, isso é algo que chama atenção. Aparecimento de sopro ou prolapso de válvula sem explicação, isso aparece principalmente quando o médico está te examinando, ou mesmo no ecocardiograma, faz o exame, apareceu aí uma disfunção, um refluxo em alguma válvula sem explicação. Dores ou inchaço nas articulações, então são as dores articulares que às vezes migram, um dia ela está numa articulação, outro dia ela está em outro, a articulação incha, a articulação dói. Dor na coluna cervical ou na coluna lombar, também sem explicação, dores que vão piorando no decorrer do dia, ou mesmo você acorda com essas dores. Dores musculares ou cãibras, então a musculatura dói, tem cãibra de repetição, às vezes acorda à noite com cãibra, ou a musculatura que parece que fez exercício, um exercício direto, mas não fez, isso chama atenção. Tremores nos músculos da face ou em outros músculos, a gente chama isso de fasciculação, então às vezes é comum a gente ver, principalmente aqui embaixo do olho, a musculatura tremendo, ou mesmo outros músculos ter algum tipo dessas fasciculações. Dores de cabeça sem explicação, ou seja, a dor de cabeça não é algo que chamava atenção no seu quadro, mas de repente as dores de cabeça começam a vir para atrapalhar, você vai marcar. Espasmos musculares, espasmos quer dizer que a musculatura se contrai sem você querer, então isso às vezes acontece, a pessoa está relaxada assistindo um filme, ou mesmo relaxada para pegar no sono e de repente a musculatura se contrai sozinha, então isso é algo que precisa chamar atenção. Sensação de formigamento, queimação ou mesmo agulhada. Então, neuropatia é algo comum na doença de Lyme na forma crônica e precisa ser algo que chama atenção. Na doença de Lyme, às vezes acontece de um dia tá queimando, um dia tá formigando, ou mesmo uma queimação que vai e volta. Presença de paralisia facial ou formigamento na face. Então, se já teve paralisia facial ou paralisia de Bell, ou a face fica formigando, é algo que precisa chamar atenção. Visão dupla, visão borrada, ou mesmo algum tipo de algo que está atrapalhando na visão, então aparece um ponto preto, aparece aquelas moscas volantes, que são objetos que se mexem no meio da visão, ou a visão em algum momento do dia passa a ser dupla e de repente volta ao normal. A visão fica borrada, principalmente quando acorda de manhã. Então acorda cedo, a visão está borrada, ou no decorrer do dia a visão acaba ficando borrada, precisa ser algo que chama atenção. Algum tipo de desconforto, algum tipo de zumbido no ouvido, então desconforto pode ser dor, pode ser aquela sensação do ouvido estar fechado, então isso é algo que precisa chamar atenção e a gente marca aqui. Presença de vertigem, que é vertigem, tontura, ou piora da cinetose prévia. Cinetose quer dizer que o paciente tem náusea ou tontura quando anda de carro, anda de barco, ou sofre algum tipo de movimento, entendeu? Então, se isso era de um jeito e de repente piorou muito, isso é uma doença que pode acontecer em criança, mas normalmente ela some na idade adulta, mas se isso voltou a aparecer, precisa chamar atenção.
Presença de desequilíbrio no andar ou mesmo algum tipo de instabilidade no caminhar, parece que está instável os passos, pode ser só a sensação ou pode estar mesmo visível. Presença de tremores, você começou a ter algum tipo de tremor, às vezes as mãos, às vezes as pernas, os pés. O próximo é confusão mental ou dificuldade de pensar com clareza. Então seu raciocínio normalmente era um raciocínio bom e de repente tem algo atrapalhando o raciocínio, parece que tem uma neblina impedindo o raciocínio. Então isso é algo que precisa chamar atenção. Dificuldade de concentração, você tem agora dificuldade para se concentrar, para fazer coisas que você fazia normalmente no passado, dificuldade para se concentrar e assistir um filme até o final, dificuldade para se concentrar e ler um livro ou fazer seus afazeres. Alterações de memória, a sua memória antes era uma memória boa, agora você começa a ter esquecimento, a memória a curto prazo não está funcionando mais, precisa anotar tudo numa agenda, ou mesmo quer falar uma palavra, a palavra não chega, ela fica lá perdida na memória, isso precisa chamar atenção. Presença de desorientação, ficar perdido, ir no lugar errado, de repente você fez aquele caminho mais de 1000 vezes, não lembra mais qual é o caminho para fazer, não lembra mais onde é que está, acorda à noite sem saber direito aonde você está. Aparecimento de alergias ou outras lesões na pele sem explicação. De repente a pele começa a ficar marcada, começa a aparecer algum tipo de lesão que nunca havia aparecido. Pode ser algo alérgico, pode não ser, mas essas lesões precisam chamar atenção. Alterações do hábito intestinal, então o seu intestino sempre funcionou de um jeito, de repente ele entra, e principalmente em períodos que se alternam, né? Às vezes ele fica num período preso, 2 dias depois ele solta, dá uma diarreia que você não entende direito porquê, às vezes não depende do que come, isso é algo que pode acontecer na doença de Lyme. Alterações de humor, irritabilidade, depressão, presença de ansiedade desmedida, de síndrome do pânico sem nunca ter tido, às vezes uma dificuldade que não quer sair de casa por ansiedade, não quer encontrar outras pessoas, isso é uma coisa nova, principalmente se você não tem nenhuma história na família de nenhum distúrbio psiquiátrico, isso é algo que preocupa. E por último aqui da seção 1 são os sintomas exagerados de ressaca após o consumo de álcool. Então às vezes teve um consumo mínimo de álcool e tem sintomas e tem ressaca, isso é algo que realmente precisa chamar atenção. Aqui a gente tem um total, onde a gente vai somar os pontos aqui da seção 1 e vai colocar aqui o total. Feito isso, a gente vai começar a seção 2. A seção 2 são os sintomas mais comuns da doença de Lyme. Então esses pontos que a gente marcou aqui, são os pontos daqui de cima, eles têm um valor a mais. O que isso quer dizer? Se você marcou em algum desses sintomas como sendo severos aqui em cima, eles vão somar mais 5 pontos. Então, esses são os sintomas mais comuns na doença de Lyme na forma crônica. Então, fadiga. Se fadiga é algo que você marcou aqui em cima como severa, ela vai valer aqui mais 5 pontos. Se os problemas de memória você marcou aqui em cima como sendo algo severo, eles vão valer mais 5 pontos. Dores e inchaço nas articulações, a mesma coisa. Se aqui marcou como severo, vai valer 5 pontos. As sensações de formigamento, de queimação, de agulhada, os distúrbios do sono, como insônia ou mesmo sono exagerado, também é uma coisa que você pode ter marcado aqui como algo severo, ele vai valer mais 5 pontos aqui. E a dificuldade para engolir ou para a comida descer. Se isso for algo que te incomoda de uma forma severa, vai valer mais 5 pontos.
Aqui na seção 2 a gente vai marcar o total, então a gente vai somar essa coluna e vai colocar o total. Então a gente vai ter o total da seção 2. E a gente vai começar a seção de número 3. Então, a seção de número 3, cada pergunta tem um valor de pontos diferentes. Cada uma está marcado aqui na própria questão. Então, se você já foi picado por carrapato durante a vida, vai valer 3 pontos. Você vai marcar os 3 pontos aqui. Você vive em um local onde outras pessoas já tiveram diagnóstico de doenças ligadas à picada de carrapato, isso vai valer 2 pontos. Você vive num local onde outras pessoas já sabidamente doença de Lyme ou já tiveram outras lesões por carrapato, vai valer 2 pontos. Você tem familiares que já tiveram diagnóstico de doença ligada a carrapato, vai valer 1 ponto. Daí, você sente dores musculares migratórias, ou seja, dores nos músculos que migram de um lugar para o outro. Se isso for algo que acontece com você, vai valer 4 pontos. Você sente dores articulares migratórias? Então, hoje está doendo o ombro, amanhã está doendo o joelho, depois está doendo as mãos, e essas dores das articulações elas vão mudando de lugar, ou a inflamação vai mudando de lugar, vai valer 6 pontos. Você sente queimação, formigamento ou agulhadas em vários lugares ou que vêm e vão sem explicação? Também vão valer 4 pontos. Mesmo você já tendo respondido questões parecidas em cima, aqui você vai responder de novo. Você recebeu um diagnóstico de síndrome de fadiga crônica ou fibromialgia? Vai valer 4 pontos. Você já recebeu o diagnóstico de alguma doença autoimune específica ou não, inclusive síndrome ásia? Vai valer 4 pontos. Você tem algum teste que já foi positivo para autoanticorpos sem doença autoimune diagnosticada? Por exemplo, você fez o exame veio como um fator antinúcleo positivo e o reumatologista viu aquele exame e aquele exame não é o bastante para fazer o diagnóstico de uma doença reumatológica, vai valer 4 pontos. Então, você vai somar esses pontos aqui da seção número 3 e vai colocar o total da seção número 3 aqui. Precisa somar todos esses valores e vai colocar aqui. E a seção número 4, a gente é uma pergunta mais aberta para tentar entender como está a sua saúde de forma geral. Então, pensando na sua saúde física, por quantos dias nos últimos 30 dias você não estava bem? Então, do ponto de vista físico, com dores, com fadiga, com formigamento, com algum outro sintoma, quantos dias você não estava bem nos últimos 30 dias? Se for de 0 a 5 dias, 1 ponto. Se for de 6 a 12 dias, 2 pontos. De 13 a 20 dias, 3 pontos. E de 21 a 30 dias, 4 pontos. E pensando agora na sua saúde mental, por quantos dias nos últimos 30 dias você não estava bem? Então, de acordo com a quantidade de dias, some os pontos. De 0 a 5 dias, 1 ponto. De 6 a 12 dias, 2 pontos. De 13 a 20 dias, 3 pontos. Ou de 21 a 30 dias, mais 4 pontos. Então, você vai somar agora os pontos das sessões. Então, você vai colocar o total aqui da sessão número 1, o total da sessão número 2, o total na sessão número 3, o total da sessão número 4. A sessão número 4, então, são esses dois totais que você vai somar. O total aqui da saúde física e o total aqui da saúde mental. Então, você vai somar esses dois totais e vai colocar aqui, seção 4 total, e daí a gente vai ter o total geral. E de acordo com esse total geral, a gente vai tentar entender a chance dos seus sintomas estarem ligados à doença de Lyme na sua forma crônica. Então, se você fez 20 pontos ou menos, a chance de estar com alguma doença causada por picada de carrapato é muito baixa. Se você fez de 21 a 45 pontos, pode haver uma doença causada por picada de carrapato. O ideal seria marcar uma consulta com um especialista ou conversar com o seu médico para pelo menos ele fazer uma sorologia para a doença de Lyme, que é um exame de sangue
para tentar detectar a doença de Lyme, a presença de anticorpos contra a doença de Lyme no corpo. E se você fez mais de 46 pontos, a chance de ser uma doença de Lyme na forma crônica é muito grande. Então, neste caso, realmente é melhor ver um médico especialista em doença de Lyme que entenda do tratamento da doença de Lyme na forma crônica. Então, este é o questionário. Esse questionário é muito usado nos Estados Unidos e foi criado pelo Dr. Horowitz e adaptado aqui para uso no Brasil por mim. Então, eu uso esse questionário em todos os meus pacientes para tentar entender os sintomas e eu repito esse questionário normalmente entre uma consulta e outra para entender como que o tratamento agiu em relação aos sintomas daquele paciente. Obrigado a todos que assistiram o vídeo, muito obrigado por me acompanhar. Qualquer dúvida, eu estou à disposição, eu peço que me sigam nas outras redes sociais, tem um grupo no Facebook voltado para a doença de Lyme, pode tirar, as outras pessoas podem ajudar a tirar as dúvidas, pode me seguir no Instagram e eu estou à disposição. Muito obrigado.